105% em 3 meses. Foi isso que as ações da Via Varejo, da Magazine Luiza e das Americanas subiram e o ponto é, ainda vale a pena investir? Esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes de começar, dá um like. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e comentem. Vocês investem em uma dessas 3 ações? Eu vou sortear um squeeze do canal e um livro, Os Axiomas de Zurich. Para participar, basta comentar. O resultado sai na próxima terça-feira no meu Instagram, nos stories, 9h30 da noite. Então, se você não me segue, aproveite para seguir lá também. Eu posto conteúdos diários. E vamos lá, eu tenho falado muito no canal sobre as ações do varejo, especificamente, né, algumas empresas aqui do e-commerce. Você me acompanha, você sabe disso, sabe qual é o racional por trás da minha tese, né? E o que nós temos assistido recentemente, né? Então essa semana aqui saiu relatórios, né, de 2 bancos gringos aqui nessa notícia, né? Morgan e BofA, né, o Bank of America, mostram um otimismo maior com as ações de consumo doméstico. Eu venho falando, as nossas ações atreladas, né, ao consumo, principalmente ao varejo, elas estão praticamente ali perpetuando uma queda recorrente nos próximos anos no valuation delas. Então não faz muito sentido, elas estão baratas, estão descontadíssimas e a gente vem assistindo uma melhora no nível de preço, né? Quando a gente fala aqui dos últimos 3 meses especificamente, Via Varejo, Magazine Luiza e Americanas, né, antiga B2W, nós temos na média, né, uma alta de 105%. Então, de 4 de julho até então, o que aconteceu? Né? A Via Varejo subiu 107%, a Magazine Luiza 144% e Americanas 64%, né? Na média 105% de alta. E o que explica uma alta de 105%? Né? As empresas mais que dobraram de valor de mercado num curto espaço de tempo. Bom, para entender isso, vamos dar um passo para trás, né, para entender o que estava acontecendo no momento anterior. E quando a gente olha, né, nesse gráfico aqui, as ações da Via Varejo, no caso, dos últimos 5 anos. A empresa perdeu, né, mesmo depois dessa alta, pouco mais de 80% do valor de mercado. As ações da Magazine Luiza também, a mesma coisa, né? Foi negociada ali acima de R$27 no final de 2020 e mesmo com essa melhora aí, está perdendo quase 81% do valor de mercado das máximas. E as ações da Americanas, né, a mesma coisa, tá, pessoal? Então, nós temos esse movimento de forte queda dessas empresas e está atrelado, né, àquele movimento de queda das ações de tech, de growth, de e-commerce nos Estados Unidos, depois do movimento de alta de juros por lá, né, e juros futuros. Isso impactou fortemente essas empresas e a gente viu uma forte queda. E aí, quando a gente olhar para o fundamento das nossas empresas, eu falava aqui, eu gosto de Magalu, falava isso no início de 2021, mas eu achava ela esticada, né? 100, 120 vezes EV/EBITDA não fazia muito sentido. Era um momento onde as pessoas estavam pagando múltiplos extremamente altos e eu não gosto de estar posicionado nesse tipo de empresa. Nesse momento, né? Na Americanas, a mesma coisa, né? Só que a Americanas era um case que não conseguia entregar o resultado que a Magalu entregava, né? E queimava muito caixa. E as ações da Via Varejo eram um case específico, porque elas eram negociadas a múltiplos baixos, né? 8, 10 vezes EV/EBITDA, ou seja, nada a ver com essas empresas de forte crescimento. Mas como ela está ali no mesmo setor, né, na mesma caixinha, ela teve esse forte movimento de queda. Além disso, né, ela teve alguns pontos específicos, micro, né, questões trabalhistas ali, que acabaram fazendo as ações despencarem. Então, essa retomada está correlacionado, né, àquele exagero que aconteceu. E aí, em algum momento, né, e aí especificamente em julho, o valuation começa a fazer preço, né? Porque não fazia sentido, as empresas estão de graça. Quando a gente olha para os resultados delas, né, o que elas têm em comum? Mostraram um baita no resultado de 2020, 2021, as coisas começaram a piorar, mas piorar na margem, né? Elas começaram a crescer menos, e o que a gente tem visto elas estão crescendo nesse momento, né, 2022, mas crescendo pouco, mas melhorando a rentabilidade. Isso fica claro aqui, né, no resultado da Via Varejo. A Via Varejo é o que mais se preocupa com rentabilidade. O EBITDA dela aqui nesse semestre, né, de 2022 crescendo um pouco mais de 40%. Magalu, tive um crescimento também baixo, né, mas e com alguma melhora de EBITDA e no trimestre específico, né, uma melhora de margem.
Do lado das americanas também, tá, pessoal? Então, acho que esses aqui são os pontos importantes. Ter na cabeça que elas crescem menos hoje, mas elas estão buscando um nível de rentabilidade maior e melhor. Como eu falei, né, esses dados todos aqui estão no meu Telegram. Então, se você não faz parte, entra lá e acompanha. E aí, qual o ponto agora do curto prazo? Em algumas semanas, essas ações começaram a disparar novamente. Então, quando a gente pega aqui os últimos 30 dias, pegar aqui o Ibovespa contra essas ações, o Ibovespa subiu 7%. A Via Varejo subiu 30%. Contra a Magalu é exatamente a mesma coisa, né? Então subindo aqui quase 31%. E Americanas, 40%. Como é que a gente entende mais um movimento, né, recente de forte alta dessas ações? Bom, primeira coisa, né, o primeiro movimento, né, que a gente consegue ver aqui no gráfico, que é mais ali no final de setembro, até o final de setembro, está correlacionado com a nossa melhora macro. Então a gente tem uma inflação bicando para baixo, os dados estão vindo com deflação, né? E a gente tem uma inflação aí em queda. Além disso, o Banco Central finalizou o ciclo, né, de aperto monetário, o que é positivo, né? Ajuda muito do lado de sinalizar que acabou. Tudo bem, se tiver alguma coisa não recorrente, ele pode voltar. Entretanto, ali é o fim, a inflação está indo para baixo, fizemos o dever de casa e o remédio que é amargo foi dado, né? Então, se tudo ocorrer bem, logo começaremos a falar aqui de corte. Além do mais, né, inflação para baixo ajuda as populações de classe mais baixa, né? A inflação corrói o poder de compra dessas pessoas, a inflação caindo, isso ajuda. E tem um segundo ponto aqui, né, que é outubro, início desse mês, que é uma porrada também, e isso está em função das eleições, né? Já fiz um vídeo explicando o cenário, o que estava implícito, e a questão é, o consenso, o que estava implícito nos grandes investidores, existia um risco grande do Lula ganhar no primeiro turno, isso não aconteceu, vai ter um segundo turno extremamente disputado, e o mercado ajustou essa probabilidade, tá? Então aqui as ações estavam amassadas em função disso. Além disso, temos, né, uma vitória no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado, de uma base centro-direita forte, ou seja, qualquer medida que o eventual presidente tem que fazer de besteira, ele tem que aprovar ali no Congresso, e com o Congresso de centro-direita é muito mais difícil. Então, o conjunto das coisas, dado o que estava no preço, né, qual era o consenso, melhorou. Então isso é positivo. Além disso, né, quando você olha de forma geral para o Brasil, as ações estão descontadas, e essas especificamente, né, eu gosto. A Magalu estava sendo negociada praticamente no nível de empresa de varejo físico, né? E ela é uma empresa que tem escalabilidade. No meu caso aqui, né, qual que é a minha preferida? Eu gosto de Via Varejo. Via Varejo, para mim, é uma das ações mais descontadas. Existem alguns riscos, mas é a melhor do setor. E por quê? Bom, quando a gente olha para múltiplo dela, né? Então, múltiplo EV/EBITDA, a gente está falando aqui de uma empresa de market cap de 6 bi, que é considerando aqui uma dívida líquida sem os recebíveis, né, e um EBITDA de 3 bi em 2022, ela está sendo negociada abaixo de 3 vezes EV/EBITDA. Isso é um nível bem baixo, né? Para quem não entende muito de valuation, não está acostumado com essas métricas, a média do varejo, do consumo, é 20, 25 vezes. A gente está falando aqui de 2,7 vezes, não faz o menor sentido abaixo de empresas de commodities. Então aqui existe algo implícito aqui, que é um risco de uma quebra, né? É a única coisa que justifica a empresa nesse nível aqui, e na minha visão não faz sentido. Já fiz vídeos específicos, se você quiser que eu faça só sobre Via Varejo, me fale, comente aí que eu faço, tá, pessoal? E, inclusive, eu tenho recebido muitas questões em relação a esse momento específico que a gente está vivendo, né? De incerteza, e como ter um posicionamento, né, dolarizado, não dolarizado, o que fazer. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, sobre o trabalho que eu faço com carteiras personalizadas, de acordo com o perfil de cada um, dentro da Levante, vou deixar o link aqui embaixo, entre em contato com o meu time e saiba mais aí sobre o Infinity, tá, pessoal? E aí, dando sequência, o que a gente consegue ver além disso, né? Quando a gente coloca lado a lado, Brasil, então eu coloquei aqui, Ibovespa versus o S&P e a Nasdaq, tá? Os principais índices americanos aqui. No ano, o que a gente vê? Uma alta de 13 aqui no nosso mercado, lá fora, né, uma queda de 21 no S&P e quase 29 no índice Nasdaq. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Que o Brasil, de fato, está descolado, né? Então, assim, de forma geral, as nossas ações estão baratas. A gente está vivendo um momento, né, que mesmo depois dessa alta recente, 6 vezes lucro projetado para 2023, né? Quando na média a gente é negociado a 12 vezes e meia. Então aqui nós temos de fato aqui
uma atratividade. Quando a gente olha para o macro, né, as coisas de fato estão melhorando. A gente vê aqui, né, a projeção de IPCA caindo, né, para abaixo de 6, 5,74 para 2022, um PIB crescendo 2,7 e uma Selic estável. Então as coisas foram feitas aqui e a gente está colhendo os frutos dessa melhora. No relativo, a gente está melhor que o mundo inteiro. Então viramos o centro das atenções, tá, pessoal? E aí quando a gente coloca nesse curto espaço de tempo, né, a gente vê aqui, né, coloquei exatamente 30 dias, Ibovespa contra as bolsas americanas, né, a gente vê aquele gap abrindo no final de setembro, em função do Selic, inflação e depois pós-eleição aí com a redução do risco. E quando eu comparo as empresas, né, americanas do setor de e-commerce, elas não tiveram uma boa performance, né, nesse período aqui, elas caíram. Ó, eu coloquei aqui Amazon e eBay, uma caindo quase 5%, a outra caindo 9%, ou seja, de fato descolamos, as pessoas estão vendo o valor e como elas estão descontadas, tá, pessoal? Então acho que esses são os pontos que eu queria trazer aqui para vocês. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e como eu falei, tem sorteio de livro e garrafinha. Todos esses dados estão no meu Telegram. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Infinity, né, tem uma carteira aí personalizada pelo meu time, o link está aqui embaixo. Um abraço e até o próximo.